Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel e esse é um vídeo totalmente reflexivo sobre a ideia de relacionamento aberto. Pra quem não sabe, o relacionamento aberto é uma relação romântica onde os dois parceiros concordam que é de boa ficar com outras pessoas fora do relacionamento. Nesse caso não seria considerado traição como seria normalmente num relacionamento monogâmico. Pra falar a verdade, existem várias formas de ter um relacionamento aberto. E como não existe exatamente um manual de como fazer isso, os parceiros escolhem as regras que os agradam mais. Pra você que tá vendo esse vídeo, eu já informo que eu vou pegar uma visão mais filosófica do negócio. E mesmo que você não curta relacionamento aberto, assista esse vídeo porque pode te trazer algumas outras reflexões sobre alguns outros pontos da sua vida. Ou simplesmente uma curiosidade. E pra quem fala que relacionamento aberto é errado, eu já falo que qualquer forma de relacionamento em que as duas pessoas não prejudiquem ninguém é considerado uma forma válida de relacionamento. Pelo menos na minha visão. E a minha ideia aqui, claro, é analisar a situação da forma mais honesta e saudável que eu posso fazer, sem cagação de regra, todo mundo de boa. E meu conselho pra você, antes de tudo, é que a gente não siga as regras da sociedade tão cegamente assim. É muito bom que a gente questione tudo à nossa volta e a gente pare para analisar certas situações. Caso contrário, a gente não passa de uma ovelhinha que faz tudo que as pessoas mandam, não é verdade? Mas antes de começar, eu te convido a meter o dedo nesse botão de se inscrever, ative o sininho para ser notificado toda vez que eu lanço um vídeo novo, deixa um like para dar aquela força e sem mais delongas, solta essa vinheta. Você já ouviu aquela frase, ninguém é de ninguém? Geralmente a gente escuta essa frase numa festa, quando vai começar uma farra louca, uma putaria louca, né? Mas pensa nessa frase de uma maneira mais crua. Ninguém é de ninguém. No sentido de que ninguém pertence a ninguém. E de fato, ninguém pertence a ninguém. Ninguém é propriedade de ninguém. Isso serve até pra quando a gente tá num relacionamento, porque se você está em um relacionamento que você não pode terminar, ou você não deixa a outra pessoa terminar, eu já te falo, cara, isso não é um relacionamento. Isso é escravidão. E por causa disso, a ideia de posse quando se trata de um relacionamento, eu acho que é meio irrealista. Aliás, toda ideia de posse quando se trata de outros seres humanos é bem irrealista. E detalhe, eu não tô falando de relacionamento aberto ainda, mas eu tô falando de um relacionamento monogâmico comum, que todo mundo conhece. Porque se você trata o seu parceiro ou sua parceira como posse, você está sendo motivado pelo seu ego. Eu vou deixar meu vídeo sobre o ego no card se você quiser ver. Mas deixa eu te explicar brevemente o porquê disso. Como o ego é sua casca de ser humano, ele não é exatamente quem você é de verdade. E se for pensar de uma forma mais espiritual, e quando eu falo espiritual eu não quero dizer religioso, mas com uma forma mais de essência, uma forma essencial. Nem o seu corpo pertence a você se você for parar pra pensar. Na verdade, nada que está nesse mundo material exatamente pertence a gente. Muito menos a pessoa que a gente escolhe para ser nossas parceiras ou nossos parceiros. Quando a gente começa a se reconhecer pelo ego, a gente se sente incompleto. Na verdade, se você está se sentindo incompleto, isso é causado porque você está se reconhecendo pelo ego de alguma forma. E a gente se sente assim porque o ego nunca está satisfeito. Para o ego nunca é o suficiente. A gente tem a mania de considerar as pessoas e as coisas como extensões de quem nós somos, como extensão da nossa felicidade, sendo que o conceito mesmo de felicidade é justamente se desapegar desse ego. E antes que você fale, felicidade não tem nada a ver com sofrimento e nem prazer. E quando você pensa que seu namorado ou sua namorada, esposa, marido é parte da sua felicidade, o que acontece se ela decidir ir embora? A sua felicidade vai embora também. E é por isso que as nossas necessidades não podem partir do ego. É por isso que a gente não pode depender de coisas que não dependem de nós. Porque se a gente acha que o outro é uma peça da nossa felicidade, a gente vai querer dominá-lo. E a gente vai tentar também manter aquela pessoa sempre perto da gente, porque afinal a gente não quer arriscar que a nossa felicidade vai embora. E por isso você vai fazer de tudo, vai ir até o inferno para ficar com aquela pessoa quase que à força. E o que vai acontecer no final? A gente deixa de ter uma relação saudável para ter uma relação de posse, que não é nada legal. É como se outra pessoa fosse uma droga em que você é dependente. Além disso, existe o fato de que nós, seres humanos, não paramos de sentir atração por outras pessoas quando estamos em um relacionamento. Isso é normal. A gente ainda acha outras pessoas atraentes. E mais uma vez, se você tá num relacionamento monogâmico, isso não serve de justificativa para você sair pegando todo mundo, ou dar em cima de todo mundo. Porque o que importa de verdade em uma relação é o acordo que você fez com a outra pessoa. Se você entrou numa relação assim, você aceitou os termos antes de começar. É como um contrato. E se você não consegue seguir esses termos, é melhor que você nem esteja em uma relação. Pro seu próprio bem e para o bem da outra
outra pessoa. Eu tava vendo um vídeo aqui de uma moça que começou o relacionamento dela monogâmico com o namorado dela. E depois de muita conversa, eles decidiram abrir a relação deles. E a justificativa que ela usou foi exatamente essa. Ela falou assim: se eu e meu namorado sentimos atração por outras pessoas, por que eu e ele não podemos ficar com elas também? E hoje o relacionamento deles é aberto e eles estão muito felizes. Enfim, cara, como eu falei no começo, toda relação que os dois estejam confortáveis, né, tá valendo. E sabendo de tudo isso, como se aplica a filosofia pra esse tipo de relacionamento? E cara, tem diversas perspectivas que a gente pode abordar, mas eu vou dar alguma delas aqui. Vamos começar pela perspectiva do existencialismo, talvez, onde a gente considera a visão geral do que significa a nossa vida. Então bora começar por uma frase de um filósofo que eu amo muito, que chamou Albert Camus, em que ele fala exatamente assim: o mundo é um absurdo, no sentido que a força do universo acontece de uma forma absurda, tão absurda que é alheio à nossa existência. E preste bem atenção, não é o mundo em si que é uma loucura, e nem a gente que é uma loucura, mas a percepção que a gente tem sobre ele. Porque o mundo existe do jeito que ele é e a gente também existe do jeito que nós somos, mas essa percepção, que é o nosso contato com o mundo, faz com que a gente enxergue o mundo como um absurdo e o mundo enxergue a gente como um absurdo também. Se você for parar pra pensar pra ver tudo que acontece sem filtros, você pensa: caralho, que porra é essa? E esse filósofo defende que se você tentar lutar contra o caos que é esse mundo, você perde. Ou seja, a sua vida fica muito mais difícil. A ideia é que os seres humanos tentam criar várias regras sociais. E essas regras não fazem sentido nenhum numa perspectiva universal. Para o universo, não importa o que você faz, não importa o que os seres humanos fazem com suas vidas, o universo vai continuar existindo com suas próprias regras por milhares e milhares de anos. Isso nos dá meio que a ideia que nossa vida, nessa perspectiva gigantesca, é insignificante. E é arrogância achar que não. Mas tudo bem, porque mesmo que isso seja uma perspectiva bem nihilista e nos cause alguns gatilhos, se a gente for parar pra pensar, a visão que a nossa vida é limitada, insignificante perante o universo e passageira pra caralho, nos dá meio que espaço e liberdade para que possamos ser nossas próprias bússolas morais. Mesmo que o mundo não tenha um significado em si, beleza, você pode dar o significado que você quiser pra ele. Não precisa que as regras da sociedade e os dogmas te falem o que você possa fazer ou não. Se você quiser entrar em um relacionamento com a pessoa que você ama e ambos estão de boa em deixar o outro curtir seu tempo limitado de vida, deixar que o outro curta com outras pessoas, por que não? Desculpem ser repetitivo, mas eu vou ter que falar de novo. Você não tem que fazer isso. Isso não é o certo nem o errado. O certo mesmo é o que te faz bem desde que não esteja machucando ninguém. A verdade é que todo mundo tem seus prazeres. Para algumas pessoas é dançar, para outras é comer, desenhar, fazer vídeos para o YouTube, mas para alguns é transar. Tá dando pra entender? Acaba meio que virando um hobby como todos os outros. Eu tava dando uma pesquisada sobre o assunto e a maioria dos relacionamentos abertos tem um conceito de traição também. Enquanto em um relacionamento monogâmico até um beijo é traição, a maioria dos relacionamentos abertos que eu vi, a traição seria se envolver afetivamente com outras pessoas. Tipo, pode beijar, pode transar, mas sem sentimentos. Curioso, né? E vendo o relato das pessoas, eu não pude deixar de notar que é uma forma que eles acharam de se desapegar do ego de alguma maneira. Meio que desapegar daquela ideia de que o outro ser humano é sua posse. Lógico que não vai funcionar pra todo mundo por vários motivos. Como, por exemplo, tem uma pressão social em cima disso, né? É meio que um tabu. Porque, infelizmente, as pessoas que seguem as regras da sociedade firmemente, quando vem uma coisa diferente do que eles pensam, eles acham muito estranho. E, cara, a verdade é que nem todo mundo tá preparado para aguentar certas pressões sociais. Mas é a mesma lógica daquela pessoa que não quer fazer faculdade, por exemplo, e prefere, sei lá, ao invés disso, fazer um curso de investimento na bolsa de valores. Se você fala uma coisa dessa pra sua família, na maioria delas, elas caem matando em cima de você. E às vezes, por causa disso, a pessoa acaba até se matriculando num curso pra não aguentar a encheção de saco dos familiares. Mas é aí que tá a questão. Até onde compensa ceder a essas regras sociais, sacrificando sua própria autonomia, só para que te deixe em paz? Bom, isso vai de cada um, né? Mas eu compartilho muito da ideia do Eduardo Marinho, que ele fala que a nossa vida é como se fosse um grande quadro. É um quadro que você vai pintando ao longo da sua vida. E sua morte seria o momento de assinar esse quadro. E a ideia é que cada um chegue nesse momento de assinar, olhe para o seu quadro e fale: cara, que quadro foda. E eu faço um exercício de me imaginar lá na frente com meus 150 anos de idade, lá no meu leito de morte, pensando nas coisas que eu poderia ter feito e não fiz, pensando em como certas regras idiotas me impediram de viver uma vida bem intensa
cabeça. Eu tenho 24 anos de idade, e sempre que eu vou tomar uma decisão eu penso, será que o Daniel velho, prestes a morrer, iria gostar do Daniel de 24 anos deixando essa oportunidade escapar? Será que essa decisão vai agradar o Daniel que está lá no final de sua vida? Ou será que essa decisão vai deixá-lo decepcionado? Eu particularmente não curto a ideia de relacionamento aberto para a minha vida, porque sair com outras pessoas que não estejam no meu relacionamento não é uma coisa muito importante para mim, eu não faço questão. Eu não sinto falta. Mas para muitas pessoas isso faz falta. E elas devem fazer esse questionamento para elas, concorda? A verdade é que tem muitas pessoas que são muito felizes seguindo essas regras tradicionais da sociedade. Essa regra que a sociedade impôs a ela. Só que outras nem tanto. Mas a questão é, você segue essas regras porque você quer ou porque você tem medo do que a sociedade vai pensar de você? Bom, em caso de dúvida, pergunte a sua versão velha que está prestes a assinar o quadro. Enquanto de um lado a gente pode ver como uma forma de se desapegar do ego, por outro lado a gente também pode se perguntar, será que essa necessidade de querer ficar com outras pessoas também não é uma necessidade do ego? Porque como eu falei antes em outros vídeos, não dá pra matar o seu ego. E consequentemente não dá para matar esses desejos do ego. A única coisa que você pode fazer em questão ao seu ego é controlá-lo o máximo que você puder e usá-lo a seu favor. E tem dois pontos que eu queria deixar aqui sobre os desejos do ego. O primeiro é que se você perde controle sobre eles, eles tomam conta da sua vida. Essa é a verdade. E certos desejos do ego são muito mais difíceis de controlar do que outros. E eu vou te dar um exemplo básico aqui. Comer chocolate. O chocolate é algo que, em geral, não te faz bem. Ele pode até ter alguns benefícios em poucas quantidades, mas é tipo vinho. O vinho faz bem pro coração se você tomar uma taça por dia. Pelo menos é o que dizem. Mas se você toma 3 garrafas de vinho por dia, com certeza isso vai te fazer mal a longo prazo. Mas mesmo assim a gente come chocolate e bebe vinho para ter prazer. Mas é um desejo do ego. E tudo bem. Só que a questão, se você parar pra pensar, você não precisa de chocolate e vinho de verdade. Não é uma coisa essencial. Você só come porque você é um ser humano normal que gosta de ter prazer. E ter prazer é algo normal, concorda? O vinho e o chocolate são dois desejos do ego relativamente fáceis de controlar. E eu tô falando em média, tá? Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, para algumas pessoas é muito fácil, mas eu tô falando em média, assim, se você colocar no senso comum. Só que algumas pessoas perdem o controle até em comer chocolate, cara. E acaba virando um problema. Tem pessoas que são viciadas em chocolate, tem pessoas que são viciadas em Coca-Cola, por exemplo. O sexo também é um desejo do ego. E ele é um pouquinho mais difícil de controlar que chocolate e vinho. Mas e o cigarro, por exemplo? O cigarro é um desejo do ego que pode tomar conta de você com muito mais facilidade do que chocolate e sexo. Tá dando pra ver? Isso me leva ao segundo ponto sobre os desejos do ego, né? Será que a gente tem que seguir todos os nossos desejos do ego? Será que a gente tem que seguir mesmo que a gente tenha controle total sobre eles? Então, para ilustrar essa pergunta, eu vou te dar um exemplo clássico de desejo do ego. Vai ser um pouco extremo também, mas não se assuste. Que é sobre um desejo do ego que felizmente a maioria das pessoas não segue, que é o desejo de matar alguém. Quando você fica furioso, muito puto mesmo, você tem aquela vontade de matar a pessoa. E obviamente isso não quer dizer que você tem que ir lá e fazer isso. Aliás, você não deve fazer isso nunca, tá? E quando você tem essa urgência, até mesmo quando parece ser justificável, quando, por exemplo, alguém mata alguém da sua família, a vontade que você tem é de ir lá e matar essa pessoa também. É isso que seu ego tá te falando. Vai lá e acaba com a vida dessa pessoa também, porque ela te fez algum mal. Mas nesse caso, obviamente, você tem que se controlar para não deixar seu ego tomar conta de você e você não ir lá fazer isso. E por que eu tô falando de assassinato, por exemplo? É bem extremo, eu sei, mas por que eu tô falando disso? O ponto é que eu quero chegar é que você tem forças para dominar seu ego. Você tem força para dominar os desejos do seu ego, força que a maioria das pessoas tem, tá? Se você usar essas forças para dominar sua vontade de transar com outras pessoas estando em um relacionamento, você pode fazer isso, claro, se for da sua vontade. Não tô falando que você deve fazer, como eu já falei, eu não tô aqui para cagar regras, muito pelo contrário. O que eu quero fazer é te dar ferramentas para que você tome suas escolhas e decisões da maneira mais honesta possível. Eu não vou falar o que você tem que fazer, mas eu só quero trocar uma ideia com você, suave. Até porque a pessoa que você ama, a pessoa que você quer passar a sua vida inteira com ela pode não compartilhar das mesmas ideias que você. Já parou pra pensar nisso? Você pode achar que estar em um relacionamento aberto é uma coisa que você quer fazer, mas a outra pessoa não quer. Isso não significa que você está certo e a outra pessoa também está errada. A ideia é que a gente sempre respeite o espaço do outro. Mas se você se encontra nessa situação, você tem que ver se você quer ficar com essa pessoa a ponto de você abrir mão dos seus desejos, do seu ego, ou achar alguém melhor que vai seguir a mesma vibe com você. Isso também serve pro contrário, tá? Você que tem uma namorada ou um namorado que quer abrir o seu relacionamento, até onde compensa
compensa abrir mão dessa monogamia que você tanto ama? Até onde compensa isso ou achar alguém que combina mais com a sua vibe monogâmica? Vai depender de cada um, mas como eu falei, no caso de dúvida, pergunte a sua versão velhinha que está prestes a assinar o quadro lá no futuro e veja o que ele tem pra te falar. Em geral, eu espero pelo menos ter te dado um ponto de vista diferente sobre o assunto. Se você estiver passando por essa situação, eu espero que tenha ajudado você a tomar a sua decisão. Eu não sei se pra você eu falei besteira ou se realmente eu falei coisas válidas. Deixa no comentário pra eu saber. E mesmo que você seja uma pessoa que seja só curiosa com o assunto, eu espero ter te dado uma visão diferente sobre um assunto da nossa vida, sei lá. Afinal, o conhecimento nunca é demais, não é verdade? Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like pra dar aquela força se você gostou. Me fala o que você achou nos comentários, se você curtiu ou não. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais, tchau.